Vocês estão dispostos para mais um dia de live? A gente vai fazer hoje mais um paciente modelo. Hoje a gente vai trabalhar com fios. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz o trabalho unilateral, tá? Como que é o unilateral? Em alguns casos vai chegar paciente para vocês vão ver que um lado tem flacidez e o outro não tem tanto, tá? E dá para trabalhar tranquilamente com fios de forma unilateral, tá? Nesse caso, como que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a programação de pelo menos, depende, né, do peso de pele, mas pelo menos 2 fios. No caso dela aqui, a gente vai fazer parte de base de mandíbula para melhorar esse lado dela que é mais flácido. E junto, eu vou fazer como se fosse uma blindagem com fios lisos nessa área aqui, que é onde ela tem aquelas linhas que eu falo que parece rugas do Wi-Fi, né? O modelinho dele parece o desenho do Wi-Fi. E aqui a gente vai fazer um hashtag no final dos fios de espículo, ó, tá? Que a gente vai usar o fio Sculpt de espículo. E no final dele a gente vai travar uma quantidade maior de colágeno aqui cruzando, como se fosse um hashtag, para poder melhorar essas linhas aqui e estabilizar esse tecido todo, tá bom? Acessando pelo pré-jaws. Eu já fiz anestesia prévia nela, então a gente anestesiou os 2 pontos de início e o caminho dos fios. Então, do lado de lá, a gente não vai colocar o fio de tração, tá? Só desse lado de cá. Depois eu vou mostrar para vocês na foto dela do antes e depois que a gente mandar no grupo, como que é a diferença dela, a simetria dela. Bom, então, a anestesia que foi feita, anestesia com vasoconstritor. A gente vai começar pelos fios de tração. E depois, no final, é que a gente vai colocar os fios volume 20, filler volume 20, que são 20 fios numa cana, fio liso, para fazer a blindagem final desse fio de tração, tá bom? Iniciando igual ao paciente anterior que a gente mostrou para vocês no ao vivo, pode virar um pouquinho para lá, sempre pelos fiozinhos aqui de baixo, nessa região a gente vai começar, porque aqui tem o ligamento clatismo auricular, né? Então a marcação dele, eu vou puxar o cantinho da orelha e vou marcar para eu seguir na base dela, da linha da mandíbula, tá? Entrei a ponta, abertura aqui da cânula, entrei inteira, 90, tá? Vou aprofundar o máximo até sumir a abertura da cânula. E aí eu vou caminhar praticamente paralelo, né, à base óssea. Uma pontinha inclinada sempre a 45, para eu não ter risco de superficializar. E eu sempre vou fazendo esse movimento 180, ó, eu vou caminhando pela base da mandíbula até chegar no meio do jaws ali, tá? Cheguei, ó, no meio do jaws, eu vou tracionar toda a pele para trás, antes de tirar a cânula, vou manter minha mão em posição, eu vou tirar a cânula, vou puxar o fiozinho para trás e um pouquinho para frente e vou soltar minha mão. Olha como eu já tenho uma melhora ali na qualidade desse tecido. Vou para o próximo fio, lembrando que a gente só vai fazer 2 de tração desse lado, tá? E vou fazer o mesmo trajeto, tá? Agora, eu vou passar por baixo da base da mandíbula e eu vou subir, indo em direção à comissura labial, tá? Por quê? Aqui é como se eu estivesse passando mesmo no ligamento ali para ajudar na sustentação. Vou caminhando até 1 centímetro mais ou menos da comissura. Tracionei todo o tecido, né, todo o fio para trás, vou puxar aqui o fiozinho para trás e para frente, né? E aí eu já tenho uma, ó, qualidade já na tração. E agora, o que que eu vou fazer com essas espículas, né, que sobraram aqui? Essas espículas que sobraram, a gente vai fazer esse L para quê? Para que essas espículas aqui travem no sentido vertical e não deixe esse tecido voltar, né? Então, eu vou fazer um travamento e aproveitar mais esse fio, que ele vai estimular colágeno nessa região, passando pelo septo aqui, que travando um pouquinho mais. Então, eu vou com a minha cânula agora vazia, pelo pertuito que eu fiz acima, tá? Esse pertuito é basicamente na parte inferior do zigomático, para eu aproveitar mais o fio, e eu vou sair no mesmo pertuito lá embaixo. Foi isso que eu encontrei. Até a IA aqui do celular quer participar. Se superficializar, como eu removo? Anestesio e removo normalmente? Karina. Ó, pergunta que chegou aqui, se superficializar, como que faz a remoção do fio, tá? Funciona assim, se você perceber que a cânula já está superficializando, na hora que você passar, você tem a opção de travar o fio aqui atrás e voltar,
Eu não gosto muito dessa opção porque sempre dobra o fio, mas dá para ser feito, tá? Se possivelmente superficializou, você não fez esse travamento ainda de puxar o fio para trás e para frente, você só deixa o fio ali e corta ele, não ativa ele. Porque se puxar para trás e para frente, você ativa o fio e daí você pode enrugar mais o tecido, tá? Se por um acaso você ativou, superficializou e fez um fundo na onde você passou, e aí você percebeu só aí então que tinha superficializado, aí você vai no local onde superficializou, tá? Onde aprofundou mais, você vai abrir aquele local ali com uma agulhinha 18G, tá bom? E você vai soltar com a cânula ali onde superficializou todo esse fio. Se for muito, é melhor até remover o fio, tá bom? Certo, Karina? Qualquer coisa vai perguntando, gente, que eles vão mandando as perguntas aqui, ó. Saí no mesmo pertuito, vou passar agora os dois fios juntinho por dentro da cânula, lembrando que o fio só vai fazer qualquer ação depois que ele sai da cânula, tá? Então, por isso que eu gosto de passar por dentro da cânula, que eu consigo direcionar a posição que eu quero colocar esses fios, né? Vou colocar os fios têm memória, então tem que ficar com o dedinho aqui para ele não voltar por dentro da cama, tá? E vou puxar todo para cima. Quando eu faço essa tração ali para cima, eu vou segurar a pele para baixo e vou puxar os fiozinhos só para eles terminarem de entrar na pele. Porque se eu puxar sem esticar a pele aqui para baixo, vai enrugar, tá? Esse meio aqui, ó, que eu não quero que enrugue, eu quero só que mantenha o Lzinho do tracionamento dessa pele, tá bom? Então, aqui, ó, já fez o Lzinho, ó, esticou todo aquele tecido que estava flácido aqui, e eu vou só cortar esse excesso que tem aqui em cima, onde está o fio que eu manipulei com a luva estéreo cirúrgica, e eu vou só empurrar o tecido aqui e vou cortar, tá bom? E esse fiozinho liso aqui também não tem tanta importância de estar cortando ele fora, tá? Porque ele não tem travamento nenhum. Agora eu vou fazer a blindagem com os fios de preenchimento. Tanto que eu tenho o volume 20, que são 20 fios, que dobrado, né? Porque ele vem metade por dentro, metade por fora da cânula, vira 40, tá? E aí eu vou colocar, ó. Eu vou entrar pelo pertuito que eu fiz aqui no final do sulco lábio mentual, tá? E vou direcionar ele no sentido das rugas ali da linha do sorriso. Vou colocar o primeiro. Sempre que eu coloco fio filler, como ele não tem garra, ele é um fio de preenchimento, é um fio liso, eu tenho que colocar ele, tirar a mão da cânula, ver se ele não vai fazer esse movimento de voltar. Porque se ele fizer esse movimento de voltar, quer dizer que não rompeu todo o tecido, e daí na hora que ele volta, o fio fica para fora, tá? Então tem que estar todo o fiozinho para dentro, para eu saber que entregou os fios lá dentro. Agora eu vou entrar pelo mesmo pertuito, porém eu vou mudar a direção, como se fosse um V, a gente está fazendo aqui, ó. Tá? Essa região aqui, às vezes o paciente vai sentir mais choquinho no pós, porque é uma região que movimenta bastante, tá? A região da fala ali. E agora a gente vai fazer os verticais, entrando pelo pré-jaws, aonde fica o nosso ligamento mandibular, tá? Então é legal trabalhar aqui, porque o ligamento ele puxa muito esse tecido para dentro, né? E fazendo essa soltura aqui, com o fio e esse travamento, a gente tem um espaçamento dérmico que ajuda na manutenção desse tecido para ele não invaginar para dentro, tá? Coloquei, tirei. Vou para o próximo. Entrei pelo mesmo pertuito, vou fazer um Vzinho também. Vou abrir agora mais lateralmente, passando bem próximo à comissura, tá? Doeu um pouquinho, sentiu? Pronto, foi todo o fio. Prontinho, gente, foi desse lado. Agora a gente vai fazer a mesma coisa do lado de lá, só com os fios lisos, porque aqui a gente não vai usar fio de pressão. Tá? Então, eu vou entrar verticalmente, fazendo um Vzinho, que vocês conseguem ver bem a marcação desse lado, parece até uma estrelinha. Coloquei, ó. Não voltou, tiro. Muito fácil de colocar o fio filler, né? Uma outra coisa que eu gosto muito de fazer, quando eu vou fazer tratamento nessas áreas assim, que tem já um craquelamento superficial de pele, eu faço, às vezes, micropápulas com skin booster, ou pode fazer agora, né, que tem bioregenerativos. Agora a gente vai fazer os horizontais, tá? Então eu vou entrar a mesma coisa, entro no vento,
Passei a abertura da cânula, eu caminho paralelo, tá? Com a pontinha sempre inclinada para 45 para dentro da pele. Posso fazer o plasma junto, tá? Do sangue, PRP. Posso fazer PDRN, PN, qualquer ativo, porque eu vou trabalhar como? Se fosse um sanduíche, tá? Então, eu vou conseguir trabalhar de dentro para fora. O meu fio vai fazer aqui uma melhora na qualidade desse tecido, porque vai ter mais estímulo de vasos aqui, né? Vai aumentar a parte de angiogênese aqui. E esses vasos vão trazer mais células reparativas aqui, né? Então, vai ter essas células que reparam o tecido e que vão ajudar a estimular colágeno. Indica ele para olheiras? Sim, fio filler é o que eu mais faço em olheira, tá? Aí, o volume 20, como ele é um fio mais espesso, se o paciente tiver mais profundidade, tá? E nunca superficial, tá? Sempre um pouquinho mais profundo, porque se colocar superficial, é um fio de muito volume, não fica bom. Ó, então, aqui a paciente a gente finalizou. É um procedimento super tranquilo, rápido, dói bastante a anestesia, né? A anestesia não tem jeito, ela é doloridinha mesmo. E agora eu vou fazer aqui só os curativinhos dela e a gente finaliza. Então, quem quiser fazer pergunta, mande as perguntas. O NPS também a gente pode preencher, só que a gente não envia vídeo de paciente modelo, tá? Por direitos autorais. Só quando é live aula mesmo que tem slide. Mas vocês podem perguntar. Tranquilo de fazer a técnica, muito simples. O mais difícil no começo é sair no mesmo pertuito. Uma dica que eu dou para vocês, caso ocorra de sair pertuitos separados, pode pegar a pontinha de um bisturi, a lâminazinha, e ligar um pontinho ao outro, tá? Um pertuito ao outro, não tem problema não, pode ligar. E aí o importante é que o fio fique sempre por dentro do tecido, tá? E, gente, o curativo que eu vou fazer, né? A gente vai passar um 70 nos pertuitos, só para tirar a oleosidade da pele para colar o micropólio, tá? E vou deixar os curativinhos, 3 dias eu gosto de deixar onde eu passo os fios de calibre maior, são os fios de espículo, e os calibre menor só um dia. A tração que o fio entrega tem durabilidade de quanto tempo? Volta rápido? Esse fio, que é o fio Sculpt, ele perde 30% durante os 3 primeiros meses, tá? De tração. Porém, o estímulo de colágeno que ele promove, ele consegue fazer uma manutenção da miocontração que ocorre nos fibroblastos. Então, o colágeno, assim como o bioestimulador injetável, ele faz uma contração de tecido, tá? Então, o resultado que eu tenho dos meus pacientes, eu peço para repetir uma vez por ano. Não perde. Só que a gente tem que lembrar que o envelhecimento continua. Vai depender muito dos pacientes, dos cuidados que eles têm, tá? Vida saudável. Agora tá todo mundo tomando Monjaro, né? Emagrece muito. Então, isso não tem como controlar. Mas o fio Sculpt é o que eu vejo que tem o que tem, na verdade, menos perda de tração, tá? É o que eu mais uso aqui, é o que eu faço em mim, que faço nos meus pacientes também. O que prefere fazer na ruga da glabela? Preenchedor ou fio de PDO? Só faço fios de PDO com regenerativos ou plasma, tá? Não faço preenchimento em glabela. Há quem goste, porém, eu não gosto de tratar com preenchimento na glabela. O risco dessa região é grande e o ácido hialurônico, ele fica muito pesado nessa região porque ele faz um volume. E o que eu quero ali, na verdade, é um espessamento dérmico mais natural, tá? Então, eu trato só com fios e tenho bons resultados. Fios e ácido não, desculpa, fio e toxina, né? Então, faço toxina 15 dias antes, depois eu aplico o fio, geralmente em formato de hashtag ali, no mínimo 4, tá? 4 fio fillers, no mínimo. Disso para mais, vai depender da profundidade. E faço subincisão também nas rugas ali. E aí, junto eu coloco. Dá para colocar também o PN, como dá para colocar também o plasma, tá? Faz coleta do sangue do paciente, põe o plasma. Aqui agora eu vou só finalizar colocando uma gotinha em cima de cada micropore de óleo ozonizado, tá? Que eu gosto de usar o óleo ozonizado em cima, porque ele já ajuda também, ele vai penetrando ali no micropore, além de deixar mais da cor da pele, ele penetra no micropore e trata o pertuito, tá? Para não ter risco de contaminação. Mais alguma pergunta, gente? Ou vamos finalizar? Karina,
Eu fiz fio na têmpora e ficou muito nítido que coloquei fio. Ah. Então, essa está superficializado, tem 3 meses. Sim, Por isso perguntei da remoção, gostaria de remover. mas o fio que colocou na têmpora foi de espícula, Karina? Deixa eu ver, foi de espícula? Foi. Foi? Tem que remover, então, tá? Se ele tá aparente, é porque tá muito superficial. Tem que colocar um pouquinho mais profundo. Porque geralmente fio só aparece assim nessa região se colocou muito superficial. Aí você tem que entrar com anestesia no ponto que você vê mais isquêmico, tá? Tenta dobrar ele ali. E aí você vai entrar com uma pinça. Pode comprar aquela pinça de fazer alongamento de cílios, que tem a ponta bem fininha, esteriliza ela. Entra com uma agulha 18 e vai abrindo esse pertuito e busca, tá? Busca esse fiozinho e corta ele fora, tá bom? Só, não precisa tirar ele inteiro, não, só a parte que tá mais superficial. É bem simplesinho de remover. Se vocês quiserem, dá pra gente fazer na próxima live, tá? A parte de intercorrência de fios. E aí eu trago um videozinho mostrando como que faz a remoção, tá bom? Certo, gente? Mais alguma pergunta? Nossa, hoje foi rápido, hein? 20 minutos eu consegui fazer todo esse procedimento. Foi rápido, né? Tô ficando boa de mão, hein? Mais alguma pergunta? Vamos lá? Deixa eu ver aqui. Isso, fio iThread, tá, gente? Que eu usei aqui é o 18G por 100, tá bom? É o fio que eu mais gosto, é o que mais tem o resultado, que tem maior durabilidade. Tem um outro também que lançou agora, que é o fio reverse, que é 18 por 100, ele tem USP 2, ele dura mais ainda no sentido de absorção, tá? O lifting de todos os fios, seja ele apto, seja ele PDO, PLLA, PCL, todos, a tração é igual para todos, tá? A durabilidade de tração é igual para todos. O que muda é o tempo de absorção do produto que é feito o fio, tá bom? Sem perguntas, então? Isso. Keila, faço na ruga, dentro, se for aquele 11, e cruzo na horizontal, tá bom? Aí eu faço o fio filler, depende da profundidade, pode ser o 10 ou o 20, tá bom? E faço subincisão nessa ruga também. Mais alguma pergunta? Isso, o sculpt que a gente usou hoje foi 18%. Exatamente isso. Certo, gente? Obrigada para vocês, boa noite. Quem for estar no evento do Full Face, tá? Eu encontro vocês lá, passa lá nos estandes que eu vou estar presente, tira uma fotinha comigo, vai ser um prazer receber vocês, responder dúvidas, tá bom? Mas eu espero vocês no Full Face, eu tô aqui de gorrinho, tá bom? E semana que vem, então, vou estar lá com 8 palestras, então eu espero vocês nos dias 28 e 29, quem estiver por lá, até daqui uns dias, então, tá bom? Beijo, boa noite, tchau, tchau, gente, até terça que vem.